faço o desafio para os dois deputados. Se assim fosse essa proposta que muita gente em casa no Facebook chega e diz, olha, por que se quem é contra o aumento de salário não renuncia uma parte dele ao aumento? Isso seria pura demagogia? Deixa eu te dar uma resposta. Eu dei essa resposta para o Gabriel, e aí eu quero falar francamente com os telespectadores. Eu fui prefeito em Novo Hamburgo e peguei uma situação econômico-financeira difícil na cidade. E eu mandei um projeto de lei para a Câmara reduzindo o meu salário. Eu mandei um projeto de lei e não reajustei meu salário durante os 4 anos. E acabei com o carro oficial do prefeito. O prefeito andava com o seu próprio carro. Agora, eu fiz isso por lei. Eu não acredito em demagogia individual. O que cabia era o governador e a sua bancada, por um ato de, digamos assim, por um ato não demagógico individual, mas por um ato administrativo, terem buscado os poderes e dito, vem cá, vamos fazer um esforço juntos, porque aí valeria a pena. Isso são 200 milhões por ano que o Estado deixaria de gastar com estes aumentos salariais. E isso valeria a pena. Agora, se eu devolver meu salário, qual é a vantagem que isso terá efetivamente para o Estado? Então, nós temos que pensar isso de forma conjunta. Se aí a bancada do PT dissesse, não topamos, eu não teria legitimidade para falar o que eu falei. Mas nós topamos, e toparemos agora se o governador propuser. Toparemos agora de aprovar uma lei procrastinando esses aumentos para frente, mas para todos, não para uns. Eu só quero... Eu acho que, de fato, o nosso governo deixou contas a pagar. Todos os governos deixam alguma coisa para pagar, mas na saúde, por exemplo, o governo Tarso pagou no ano de 2014 12,8% das suas receitas. O orçamento previa 12%. Pagou 12,8% e ainda ficou faltando. Significa o quê? Nós precisamos mais do que 12% para a saúde. E aqui, Gabriel, nós estamos na UBRA e foi graças a uma ação combinada entre o governo federal, o governo do estado e a prefeitura de Canoas, mas o governo do estado entra com milhões de reais por mês para que o hospital da UBRA pudesse ser reaberto. E na época que o governador Tarso assumiu, tinha 7 pacientes aqui nesse hospital, que hoje tem mais de 500 leitos disponíveis, dos quais 200 são de emergência ou de UTI. Então, foi assim que nós conseguimos melhorar a saúde do Estado. Bom, eu fico muito feliz que o governo Sartori pague a saúde. É importante pagar os hospitais, é importante pagar os municípios. E tem que pagar os funcionários também. Pegando a ideia do deputado Tarcísio, eu ia fazer só um outro questionamento a respeito do salário, porque isso tem um impacto direto com a vida do gaúcho que recebe o seu salário e no final do mês tem suas contas para pagar. Não foi um erro estratégico do governo Sartori não ter dado este exemplo no início de governo, sabendo das contas, sabendo dos problemas que tinha, e de ter assumido e depois ter recuado, ainda de forma que muito mais simbólica, se a gente fosse encarar como uma economia no caixa mesmo, onde todos deveriam, talvez por lei ou por uma iniciativa do governo, uma proposição, uma proposta, não foi um erro estratégico ali, não deveria se perder uma oportunidade de se dar um exemplo, digo, eu vou apertar o meu cinto assim como todos os gaúchos? Bom, primeiro, não ficou claro para mim se o deputado Tarcísio vai devolver ou não o salário, né, porque ele disse que continua sendo contra o pagamento desse salário destinado aos deputados estaduais. E também não entendo, me pareceu um pouco estranho, o fato dele dizer que a bancada do PT gostaria de mandar um projeto de lei para a Assembleia, que eu não entendi bem como é que ele gostaria que fizesse isso. Não, o governador tem que enviar. E o bancada do PT gostaria que o governador enviasse um projeto de lei para diminuir o salário, e a mesma bancada do PT votou por unanimidade a favor do aumento do salário. Isso para mim não está claro também. Mas vão sair 200 milhões saindo dos cofres públicos, mais o aumento moradia para os juízes, com benefício, né? O Estado não corre o risco de ser um mero pagador de folhas? Corre o risco de ser um mero pagador de folhas, e a folha do Estado hoje ela é muito superior a 200 milhões de reais que tu está colocando, né? A folha do Estado hoje é em torno de 75%. Seria o aumento dos deputados, né? Só o aumento, não, dos deputados e do judiciário junto. Sim, né? sim, todo Porque, o na verdade, pacote.
O aumento dos deputados, ao que me parece, o deputado Tarcísio parece estar melhor informado do que eu sobre a questão salarial, mas imagino que é em torno de 5 ou 6 milhões de reais o impacto dos aumentos dos deputados. O resto seria o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque aí são muito mais membros, né, que compõem esse poder. E o auxílio moradia. E o auxílio moradia de R$ 4,8 mil por mês, sem tributação. Você, trabalhador, paga imposto de renda, os deputados vão pagar imposto de renda, o governador paga imposto de renda. Nesse auxílio moradia, apenas nesse auxílio moradia, os magistrados não pagariam, não pagam, né, desconto no imposto de renda. Então, é realmente algo que a Assembleia aprovou e eu não faço demagogia com isso. A tua pergunta, tu perguntasse para mim e para ele não respondeu, eu respondo. Eu não devolvo o salário, porque eu vivo do salário. Né? Eu sou médico veterinário e estou abdicando de trabalhar na minha profissão, no meu consultório veterinário lá em Tramandaí, para ser deputado estadual e acho que cumpro bem a minha função. Estou todos os dias na Assembleia, trabalhando e cumprindo o meu papel. Hoje mesmo estou vindo de um roteiro no interior do estado, onde visitei os hospitais e faço a ponte entre o governo do estado e os hospitais. Mas caso o governador quisesse realmente dar exemplo, a bancada apoiaria? A bancada apoia o governador. A bancada do meu partido é a bancada do governador. Nós vamos apoiar o governador integralmente nas suas ações, sempre que for de bem para o Rio Grande do Sul. Esse assunto não é o assunto que deve ser colocado com demagogia. Por isso que eu provoco tanto o Tarcísio. Eu sei que ele fica incomodado com isso. Mas a verdade é que a gente não pode falar que é contra e receber os salários. Para mim, não me parece algo muito coerente. E eu respeito a biografia do Tarcísio, ele sabe disso. Resposta, por favor, deputado o Gabriel ele gosta de fugir desse assunto. Primeiro que eu não era deputado quando esse aumento foi votado. Né? Então, eu não posso ser cobrado por uma votação que houve antes de eu ser deputado. Agora, eu estou dizendo que a posição da bancada do PT encaminhada ao... Mas nós não concordamos com essa histeria que o PMDB está fazendo em torno das finanças do Estado. Nós não concordamos com isso. Mas se o PMDB entende isso, ele poderia dar o primeiro passo, que era exatamente esse, não aumentar o salário do governador. O governador Tarso não aceitou aumentar o seu próprio salário, não aumentar o salário dos secretários e sugerir aos deputados, aos juízes, ao Ministério Público, que a gente pudesse... O PT concorda, mas isso é uma atitude que tem que ser do governador do estado e não porque eu sou tão deputado quanto os outros 54 que estão na Assembleia. Né? Eu não acho que isto resolva o problema, eu devolver. Mas se isto resolvesse o problema, até eu disse, eu mandei um projeto de lei reduzindo o meu salário como prefeito.